Vocês receberão esse poder. Viu? E pronto, eu penso que eu tenho aqui alguns minutinhos para partilhar aqui alguns pensamentos com vocês, certo, Roseli? Pastor, fica à vontade, a casa é sua. Nós estamos aqui para ouvir o pão do céu que o Senhor está trazendo para a gente. Obrigada, Nossa, viu? responsabilidade. Pois é, gente. Segundo dia do ano novo, né? 2025. Quem diria que a gente ia chegar tão longe? Eu me recordo no meu tempo de já jovem adulto. Não, acho que já era bem adulto já era casado. Mas enfim, a gente sempre ouvia essa conversa, né? Lembram disso? 1000 chegará, 2000 não passará. Pois é, nós já passamos 25 anos do tal 2000, né? E ainda estamos aqui. Mas eu quero entender que se não fosse pela indolência da igreja, como Jesus disse para a irmã White em visão, né, que ele já teria voltado nos dias dela, né? Então essa conversa do 1000 chegará, 2000 não passará, podia ter sido verdade, viu? Se não tivesse sido a preguiça da igreja, né, em concluir a sua obra. A gente sabe por Mateus 24:14 que Jesus ele volta quando o evangelho for terminado de ser pregado, né, a cada raça, nação, tribo, língua e povo. Não aconteceu ainda, mas estamos seguramente indo para lá, viu, gente? E com certeza isso em algum momento vai acontecer. E com a busca do poder do Espírito Santo e a chuva serôdia, como vocês têm persistido, com certeza o Senhor, quem sabe ainda em nossa geração, cumprirá essa promessa, né? Estamos aguardando com grande ansiedade esse dia chegar. Bem, eu li recentemente uma meditação, achei muito interessante a proposta e vou partilhar então aqui com vocês alguns pensamentos e fazer aqui só alguns breves comentários, né? Aproveitando que nós estamos aqui juntos com esse grupo aqui seleto, né? Grupo do Go Six. O texto é de Jeremias, capítulo 23, verso 16. Nós vamos ler ainda mais um ou dois textos. Eu achei muito interessante esse texto. Eu já li a Bíblia várias vezes, dezenas, mas cada vez que a gente lê uma meditação ou ouve algum sermão, um novo texto, quer dizer, um texto vem a nós com uma nova luz, né, com uma nova perspectiva. E eu achei muito interessante esse texto aqui, de Jeremias 23. Logicamente que o contexto é único, né, exclusivo, mas fazendo uma aplicação para os dias em que a gente está vivendo, ele é bastante interessante. Diz assim na versão que eu tenho aqui, Jeremias 23:16. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Sendo de Jeremias esse texto, significa que Deus havia, por Jeremias e pelo seu ministério, avisado: gente, olha, não vai ter jeito não. Vocês foram longe demais, Babilônia vai chegar aqui e vai destruir esse lugar e vai levar vocês cativos. Então, Jeremias, considerado um profeta cataclístico, né? E aí então vinham profetas falsos dizendo: não, isso aí não vai acontecer, Deus ele é misericordioso, ele vai salvar o seu povo. Já aconteceu várias vezes. E aí então a mensagem de Jeremias era anulada, né, por esses falsos profetas. A aplicação que essa meditação faz é bastante interessante porque nós estamos vivendo em tempos finais, né? Já umas boas décadas, né? Desde
1844 para cá, nós sabemos que estamos vivendo no tempo do fim. Já se passaram 180 anos, isso completou no dia 22 de outubro desse último ano, e nós sabemos que estamos na reta final. E, no entanto, aqueles que racionalizam a palavra de Deus e deixaram de acreditar na palavra profética, dizem que não, o fim não vem, o ser humano vai encontrar de alguma forma a solução para salvar o planeta e essa mensagem muitas vezes ela acaba ressoando, né, no ouvido de muitos cristãos quando nós deveríamos assumir uma postura de vigilância, como diz a Bíblia, né, a palavra de Deus, né, vigiai e orai, né, o tempo está próximo, etc. A gente está assim muito habituado, né, às séries do Netflix, da Disney Plus, do Amazon Prime, tá na moda. Todo mundo hoje, inclusive o mundo cristão, dedica hoje bastante tempo para esse tipo de entretenimento, as séries, né? É. Mas há uma série que não é ficção e todos nós somos protagonistas nela. A série chama A História da Redenção, ou O Grande Conflito, né? Aonde o fim promete ser dramático. Porém, os profetas virtuais, eles estão sempre tentando nos enganar, prometendo que a solução está ao alcance, que vamos encontrar uma forma de salvar o planeta, né? E assim, amarrados aos nossos acessórios de escravidão virtual, nós vivemos comentando o superficial como se a nossa existência dependesse disso, né? As pessoas vivem no mundo de ilusão, né? Parece que está difícil de as pessoas hoje colocarem os pés no chão e entenderem de que estamos indo para um beco meio que sem saída, né? A gente sabe que a saída é para cima. Nós somos tardios em perceber que as visões deste mundo não passam de marketing, de ilusões, com o único objetivo de expandir o lucro daqueles que promovem essas ilusões, né? Mas a realidade é que esse filme tem um final, essa série, e que não acaba com a juventude à base de botox, com a felicidade comprada com dinheiro. A série termina com um Salvador acompanhado de milhões de anjos para recompensar os justos e destruir os ímpios. E a gente tem que fazer uma escolha em relação a isso daí. Como eu disse, nessa série, que já vai durando aí uns bons séculos, nós somos os protagonistas, né? Nesse conflito entre o bem e o mal. Portanto, gente, olha, não nos deixemos enganar, viu? Tudo mais nesse mundo é uma ficção, como diria Salomão, né? Lá em Eclesiastes, né? Ilusão de ilusão, tudo é ilusão, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Se quisermos, nós poderemos participar dessas cenas finais como protagonistas, mas como vencedores, como aqueles que vão ser trasladados, né? E seremos levados para a eternidade, para estar com Deus lá para sempre. E nossos desafios aqui, daqui para frente, como cristãos adventistas, nesse conflito que se desenrola e que para mim já está demorando demais para acabar, mas eu sei que vai acabar, né? Nós temos alguns desafios, viu, gente, como cristãos adventistas. Eu vou partilhar. São vários, mas eu selecionei aqui uns quatro, que, no meu ponto de vista, hoje são desafios que têm tornado a vida de muitos crentes perigosa. Eu partilho então com vocês. O primeiro é o desafio da comunhão diária pela busca do batismo no Espírito Santo e a chuva serôdia. O que, graças a Deus, vocês não têm desistido, viu? Aqui na minha igreja eu também procuro levar o meu povo aqui a uma comunhão diária
a Deus pela busca do batismo do Espírito Santo e da chuva serôdia. Nós temos aqui cultos regulares também por Zoom, chamando a igreja para juntos buscarmos a chuva serôdia. É lamentável que a grande maioria ainda não alinhou, né? Como é o caso de vocês aqui, que estão todos alinhados, né? Olha que bonito isso aqui, ó. Deixa eu ver, estamos com 38 pessoas aqui. Dá a impressão que o pastor Levi ele perdeu para Roseli. Parece que sempre havia menos, né, Roseli? 38 aqui, pessoas. Gente, vocês estão de parabéns. É isso que tem que ser. Esse é o desafio, viu? Esse é o desafio para o cristão de hoje. Essa busca regular, sistemática, constante. Eu me recordo daquele texto que sempre para mim é uma referência, né? Deus ele não vai salvar quem for perfeito, ele vai salvar quem perseverar, né? Aquele que perseverar até o fim. E eu vejo que muitos aqui têm perseverado, viu? Com certeza vocês vão estar prontos para a trasladação. Não importa se o Senhor vai voltar nos nossos dias ou se vamos ter que descansar antes. Mas eu creio muito que provavelmente, se não todos aqui, a maioria vão estar vivos quando Jesus voltar. O segundo desafio é de amar e testemunhar, tendo o mesmo sentimento de Jesus. Tá muito difícil amar hoje, viu, gente? Só mesmo quem tem um coração transformado, né? Onde Jesus habita na vida, então aí a gente consegue amar. Mas hoje é um desafio. Mesmo porque em Mateus 24 fala que como um dos sinais que antecederia a volta de Jesus é que o amor se esfriaria de quase todos, né? Você amar o menos amável, né? Aquele familiar difícil, aquele filho meio problemático, aquele genro que casou com a sua filha, aquele irmão problemático, sei lá. É muito difícil. Mas quando Jesus ele ocupa o primeiro lugar, né, os sentimentos dele seriam nossos também, então isso não seria difícil, né? A gente consegue. E o amor é que atrai. Deus me deu o privilégio de pastorear uma igreja muito fraternal, muito amorosa. E muita gente é atraída a Jesus por conta do amor que se vive lá. E eu vejo isso acontecer, né? Quando a gente amar como Jesus e testemunhar do seu amor, né? Tendo o mesmo sentimento dele, as pessoas vão ser atraídas, né? Esse é o desafio para nós hoje. Nessa vida tão difícil, tão ocupada, o mission statement da minha igreja é uma palavra, é relevante. Relevante. A tendência do ser humano hoje é viver muito para si, né? A gente não quer ninguém interferindo na nossa vida, não queremos interferir na vida de ninguém, já basta os meus problemas, e quando, na verdade, o que Deus espera do seu povo, da sua igreja, é que a gente seja sal. A gente tem que estar misturado na massa, né? Temos que ser luz, temos que estar na onde está a escuridão, né? A gente tem que fazer a diferença. Temos que ser relevante na vida das pessoas. É assim que o evangelho vai espalhar. Isso é um desafio para nós hoje, né? Numa sociedade exclusivista que a gente vive, né? O terceiro desafio, esse aqui é difícil, viu? Esse é difícil porque eu tento viver esse desafio aqui, eu sei o quanto é duro isso aqui. É o desafio de cuidar da saúde e preservar nosso corpo como o templo do Espírito Santo, viu? Gente, é tão fácil comer o chocolate e deixar o brócolis de lado, viu? Exige muita disciplina, né? O exercício físico, né, o uso devido da água, né, comer os alimentos mais próximos possível do natural. Hoje é um desafio, né, para nós que temos vida tão sedentária, vidas sedentárias, né? Porque quando o corpo é são, a mente é sã. E eu percebo que o nosso povo tem falhado muito no aspecto da reforma da saúde, né? Deus nos deixou instruções tão valiosas, né, de como preservar a saúde.
Eu tenho visto muito do nosso povo ficar doente, perder a vontade da vida, perder a vontade de Deus, né? Porque não tem mais forças, suas energias estão esgotadas, mas tudo porque transgridem os princípios, né? Nos dias de hoje, isso é um grande desafio para o povo de Deus, manter a saúde. E o último desafio que eu partilho aqui com vocês, que para mim talvez hoje seria o maior de todos os desafios, que é preservar a nossa mente das distrações. Eu partilho com vocês aqui um outro texto conhecido, está lá em Romanos. Deixa eu abrir aqui. Se você tem a sua liga a sua Bíblia aí, né? A gente sempre fala assim, abre a sua Bíblia, agora a gente fala assim, turn on your Bibles, né? Liga a sua Bíblia. Eu estou ligando a minha Bíblia aqui. Está lá em Romanos, Romanos capítulo 12, e os versos seriam o 1 e o 2. Então vamos recordar aqui, antes de falar desse último desafio. Como eu disse, são vários, mas eu selecionei quatro que para mim hoje seria um dos maiores desafios que o povo de Deus enfrenta. Eu falo isso com base na igreja que eu estou pastoreando agora e com base também na minha própria experiência, na minha vida. Para mim, esses são desafios que eu tenho que lutar com eles todos os dias, né? Então, só lembrando, o primeiro desafio é o da comunhão diária pela busca do batismo do Espírito Santo e a chuva serôdia. O segundo desafio é de amar e testemunhar, tendo o mesmo sentimento de Jesus. O terceiro desafio, que é um dos grandes desafios, um dos difíceis, né? É o de cuidar da saúde, preservar o nosso corpo como um templo do Espírito Santo, né? Então, agora, esse último que eu partilho com vocês, que para mim talvez seja o maior de todos. Preservar a mente das distrações. Satanás, ele sabe que a gente está vivendo no tempo do fim, viu, gente? E mais do que quando você era jovem, agora que nós estamos pegando idade, pelo menos eu acho que uma boa parte de nós aqui, não podemos, como é que eu diria? Nós não podemos nos dar ao luxo de distrações. Mais do que nunca, nós temos que vigiar e orar, estar atentos. Satanás, ele sabe disso, sabe? E ele vai procurar de todas as formas, de um milhão de maneiras, usando tudo que ele pode, tecnologia, família, ambiente, trabalho. Ele vai tentar tirar o foco de você, do preparo, sabe? Do envolvimento com as coisas de Deus, da igreja. Eu percebi que por conta desse desafio aqui, a maioria das pessoas da igreja perderam interesse nas coisas de Deus, né? Especialmente o estudo da palavra, a meditação, a reflexão. Ninguém gosta de ler mais hoje. A gente quer tudo pronto, mastigado. Nós queremos imagens, nós queremos vídeos, né? Queremos distração, entendeu? Então eu percebo que o nosso povo hoje falha muito na comunhão por conta dessas distrações, né? A gente vive muito no virtual, vive muito no ilusório por conta dessas distrações. Então, nesse texto de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes. Veja que é um apelo sentido, dolorido que o apóstolo Paulo faz, né? Rogo pelas misericórdias de Deus, né? Pelo amor de Deus, é como se ele estivesse dizendo, pelo amor de Deus, né? Ofereçam em sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, a comunhão com Deus é tão importante, é vital para aqueles que vão ver Jesus voltar, viu, gente? É o nosso caso. Rogo, por favor, pelo amor de Deus, por misericórdia, o apóstolo Paulo, né? Está clamando para a gente. Se apresentem, né? Façam um sacrifício de ter a sua comunhão, o culto racional de vocês. E aí então vem o verso 2: Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes
de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. E a maior vontade de Deus para nós, gente, Jesus falou isso, né? Para que aonde eu estou, vocês estejam comigo. Essa é a maior vontade de Deus. Para isso ser possível, eu preciso me sacrificar para ter comunhão racional com Deus. Eu preciso entender as profecias. Eu preciso pedir de Deus discernimento profético, discernimento espiritual, para poder saber a relação que existe entre os fatos, entender os dias que estou vivendo e saber que não é hora mais de a gente se distrair. Mas nós temos que manter uma atitude vigilante, momento a momento, segundo a segundo, não podemos distrair. Satanás, ele sabe disso. E esta é a razão porque a maioria do povo de Deus vai ser pego desprevenido, né? E como é que o inimigo faz isso? Sei lá, gente. São as mídias sociais, né? O entretenimento, Netflix, Amazon Prime, que mais? Disney Plus, entendeu? Redes sociais, Instagrams e Facebooks e, entendeu? Compartilhando aqui uma coisinha para vocês, uma experiência. Roseli, como é que tá o tempo aí, antes de eu continuar aqui? Ó, pastor, tem muito tempo ainda. Fica tranquilo. Você não está sendo honesto, hein? Sim, pastor, temos tempo, sim. Então Fica à tá bom. vontade. Tá, eu partilho então uma experiência só aqui para a gente poder indo para o final, porque eu também não quero cansar vocês. Para tentar ilustrar esse quarto desafio aqui, entendeu? Vocês estão entendendo isso aqui? Não. Você acha que o pessoal está entendendo, Roseli? Sim, olha, Ok. se alguém quiser abrir o microfone e dizer, estou entendendo, ou colocar um joinha aí, fique à Ok. vontade. Eu Tá, acho que a minha Tô preocupação entendendo. é estar conseguindo passar para vocês a minha preocupação, né? Ok, tá está bom. perfeito. Eu vou me abrir com vocês, vou ser honesto aqui, tá? Eu tenho muita preocupação com a salvação da minha família. Para aqueles que já me conheceram alguns anos atrás, só para vocês terem uma ideia, meu neto hoje está com 14 anos de idade, entendeu? Já é um adolescente. Eu nunca pensei que ia chegar, né? A ter um adolescente neto, um neto adolescente. Minha neta está com 9, vai fazer 10. Meu Deus. Infelizmente, o meu genro, ele não é cristão. Então, aqui em casa é uma luta muito grande, sabe? Para manter o interesse da minha família, especialmente dos meus netos, nas coisas do Senhor. E se não é uma luta muito grande aqui em casa para tentar controlar, os meus netos ficariam 24/7 no virtual, sabe? Nos games, no mundo virtual. E isso é um reflexo também de todos nós, entendeu? Hoje em dia nós gastamos muito tempo, muitas horas nas mídias sociais e nas séries, etc. A minha filha, percebendo isso, ela chegou à seguinte conclusão. A questão de talvez 2 semanas atrás, ela acabou com todas as mídias sociais dela. Ela percebeu que ela estava simplesmente se afundando dentro de um mundo virtual e deixando de lado as coisas mais importantes da vida, como dar um exemplo para os filhos dela, dedicar-se mais nas coisas de Deus. Isso tudo acontece por conta da influência que eu e a Sandra tentamos exercer na nossa família. Ela então percebeu isso daí. E ela tomou uma atitude radical que eu achei extraordinária. Até falei assim, Carol, por favor, dá esse seu testemunho na igreja, porque eu sei que isso afeta os nossos irmãos e as nossas irmãs, especialmente, eu não diria especialmente os jovens, porque hoje todo mundo está nisso daí, viu, gente? A realidade é essa. Todo mundo está gastando horas para além do racional, para além eh, para além, o que que eu diria, pá? Para além do equilíbrio, vamos dizer assim, com as redes sociais, com a distração, entendeu? E ela disse assim, então, pai, olha, vamos fazer o seguinte, me dá um mês aí, pelo menos, para ver se eu consigo
ser firme nesse meu propósito, porque ela nem acredita que ela vai conseguir fazer isso. Ela tem tido até a tal da síndrome do withdraw, entendeu? Às vezes ela nem sabe o que fazer, porque eram tantas horas, com tudo ali no virtual, no celular, no TikTok, entendeu? E está sendo duro para ela ter esse desmame, né? Mas eu achei impressionante a atitude dela, sabe? E de repente eu pensei, meu Deus, eu acho que ainda tem chance para minha família, sabe? Ainda que tem, acho que ainda tem chance. Isso é só para vocês perceberem, irmãos, e que isso é sério. O pessoal que foram membros da minha igreja aí, eles ouviram muito essa frase e eu partilho ela com vocês agora. A senhora White tem uma frase inspirada que para mim é uma coisa muito séria. Ela fala: nenhum entre 20 dos nomes que estão escritos nos livros da igreja acham-se preparados para concluir a sua história na terra. E o seu fim será igual ao dos ímpios, né? Ou daqueles que nunca conheceram nada. Significa menos de 5%. Essa é a realidade que eu vejo pelas igrejas por onde eu tenho passado, por todos os lugares. Não é o caso de vocês, porque vocês estão num sacrifício pessoal, acordando muito cedo, estando aqui, tudo bem, mas não é o caso da grande maioria do povo de Deus hoje, viu, gente? Todos estão perdidos nas suas distrações virtuais. E isso está cobrando um preço muito caro na vida da comunhão, de comunhão deles e da atuação deles na missão de terminar a pregação do Evangelho. Não é à toa que Deus prometeu que ele vai ter que dar uma chacoalhada, uma sacudidura na nossa igreja para despertar o seu povo. Porque nosso povo hoje realmente caracteriza a Laodiceia e a grande maioria está dormindo. E uma das grandes razões, um dos grandes vilões disso aí é o fato das distrações. Esse, para mim, hoje seria o maior desafio do povo de Deus: cortar com as distrações. Essa é a nossa porta estreita, viu, gente? Esse é o nosso caminho apertado e difícil, viu? Bom, eu vou concluindo aqui, viu, Roseli, porque, entretanto, eu já percebi que o Goal Six chegou, né? Às 6, já são 6:05 já. 2025 está à nossa frente, viu, gente? Não devemos nos iludir quanto à ideia de que 2025 vai ser melhor do que 2024, porque 2023, 2024 não foi melhor do que 2023 e vocês entenderam aqui o recado. Como conhecedores das Sagradas Escrituras e das profecias, nós sabemos que até Jesus aparecer, as coisas não vão melhorar, não. Mas a promessa é que em Jesus podemos ser mais do que vencedores, porque nele, em Jesus, nós podemos todas as coisas. Nesse sentido, eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano muito abençoado, com muitas vitórias espirituais, sem dizer que pelo menos é um ano mais perto da volta de Jesus, né? As pessoas normalmente sempre me perguntam, pastor, quanto tempo você acha que ainda falta? Eu sempre acho que vai ser no meu tempo de vida, mas realmente a gente não sabe, irmãos. O dia e a hora ninguém sabe. Mas quando eu olho o que está acontecendo à minha volta, eu não tenho dúvida. Chegou na hora. Fomos longe demais, né? Está na hora de Jesus dizer chega, entendeu? Eu não sei, mas eu sei que estamos perto. Portanto, o conselho da palavra é vigiar e orar. É o que vocês já estão fazendo. Portanto, continuem, porque o que há de vir virá e não tardará. Amém. Pastor, se o senhor quiser fazer uma oração, e aí daí vamos ter a oração da final da Silvia. Ok? Então eu vou orar com vocês, ok?